Olá, meu querido amigo, minha amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar no livro de Mateus, no capítulo 21. Jesus entra em Jerusalém. Em outras versões, diz a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado, que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa, a um jumentinho. Desamarrem os dois e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim, deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montando num jumento, e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles, e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão, e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto que os que iam na frente com os que tinham vindo atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Então aqui, meus queridos, a passagem que Jesus entra montado numa jumentinha, né? E ali os discípulos prepararam, né? Colocaram uma capa para que Jesus se sentasse. E quando ele vem entrando ali em Jerusalém, uma multidão que sempre seguia Jesus, né? E uma outra multidão que depois veio atrás, né? Eles começaram a colocar as suas capas no chão e também a jogar ramos, estender ramos pelo caminho, ali num sinal de honra, num sinal de que eles reconheciam que ele era um profeta, de que eles reconheciam que ele tinha vindo de Deus, de que eles reconheciam que realmente ele tinha o poder de fazer muitos milagres e maravilhas. E quando isso aconteceu, eles começaram a chamar, né? Hosana ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aí a palavra fala aqui, né? Para se cumprir aquilo que havia sido dito pelo profeta. Foi o profeta Zacarias, no capítulo 9, que ele tinha sido usado por Deus, né? Há séculos antes, para profetizar sobre a vinda de Jesus. Assim como Isaías, né, foi usado para profetizar sobre a vinda de Jesus. Assim como no Gênesis, quando Deus fala, né, que para Eva, que a semente dela pisaria na cabeça da serpente. Já estava falando da vinda de Jesus, que venceria Satanás ali na cruz. Então, em todo o Antigo Testamento, fala, né, de que viria o Salvador, de que Deus enviaria o seu Filho para salvar a humanidade, para morrer pelos nossos pecados. Tem uma passagem também, quando Moisés, ali na caminhada, né, para a terra de Canaã, Moisés, o povo começou a murmurar e o povo começou a pecar contra Deus, né, com as suas reclamações, e Deus se irou e ele manda serpentes. E Moisés ora pelo povo, intercede pelo povo. E quando Moisés intercede, Deus dá uma direção para ele, que ele levantasse uma serpente de bronze.
representando ali, né, quando eles olhassem para aquela serpente, eles eram curados. Mas na verdade aquilo dali já era uma alusão ao que Jesus, né, viria fazer. Ele seria levantado ali na cruz e todos que olham para ele são curados. Curados no corpo, curados nas suas emoções, curados dos seus pecados. Nós somos curados pelas suas chagas, por suas feridas. Nós fomos sarados, perdoados, comprados. Aleluia! Pelo sacrifício de Jesus ali na cruz. Então, os sumos sacerdotes, né, os sacerdotes ali da lei, eles começaram a se zangar com Jesus e ficar irado, porque as crianças estavam falando, né, Hosana, né, e eles falam assim, você está ouvindo o que eles estão falando? Chamando você de filho de Davi. E ele fala, vocês não sabiam que das crianças vem o perfeito louvor? Né? O que eles estavam falando? Você vai aceitar a adoração? Você vai aceitar a adoração como se você fosse Deus? E Jesus fala claramente para eles, né? Aquilo que sai do lábio das crianças é verdade. Eu sou o Salvador, eu sou o Filho de Deus, aquele, aleluia, a quem ele prometeu. E vocês não me reconhecem porque vocês estão cegos, né? Eles estavam cegos e eles não tinham coração quebrantado. E aí Jesus começou ali, né, a derrubar aquelas mesas, porque quando Jesus chega no templo, ele começa a derrubar aquelas mesas, né, porque ele viu o que aquelas pessoas, o que aqueles sacerdotes estavam fazendo no templo. Vamos ler aqui, ó, a partir do 12. Jesus no templo. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia. Eles eram movidos por inveja. E ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosana ao filho de Davi. E eles disseram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? E Jesus respondeu: claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o louvor perfeito? Então Jesus os deixou, saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia. Então aqui Jesus ele se irou. Ele se irou e começou a virar as mesas. Meus amados irmãos, Deus ele é um Deus que se ira. Ele não é ira, Deus é amor, mas Deus ele se ira com iniquidade, ele se ira com zombaria de pessoas que não respeitam a sua palavra, que não respeitam a igreja do Senhor, que não respeitam o povo de Deus, que não respeitam a pregação do evangelho. Deus se ira. E vai chegar o dia do juízo, meus irmãos. Vai chegar o dia do juízo. Quantos escarnecedores nós estamos vendo se levantando contra a palavra de Deus, contra o evangelho de Jesus? Zombando de tudo aquilo que Deus nos ensinou, zombando de tudo aquilo que pregamos, que foi o próprio Deus que disse: ide e anunciai o evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Quantos estão se unindo a canais de fofoca, a escarnecedores, né? Esses influencers, essas pessoas que têm milhares, às vezes, de seguidores, irmãos, e apontando a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal, zombando, falando coisas tão ruins. E esse juízo da igreja só pertence a Deus, sabe? As falsas doutrinas, elas realmente têm que vir à tona para que as pessoas não caiam no engano. Mas ficar xingando o pastor, ficar xingando a igreja, irmãos, Deus não ensina isso para a gente não, viu? Eu me converti numa igreja que é muito criticada. Eu passei muitos anos lá
recebi muitos milagres. Ouvi muitas palavras sobre salvação, sobre arrependimento, sobre honrar a Deus, sobre ser fiel, sobre abandonar o pecado. Mas também tinha muitas campanhas de prosperidade, campanhas que faziam votos com ofertas. Fiz muitas ofertas, fiz muitos votos enquanto eu estive lá. Recebi tantos milagres. Eu não estou falando assim, eu recebi dinheiro. Nossa, o Senhor me abençoou tantas vezes com curas, algo que era impossível aos homens, cura na vida dos meus filhos, de algo que para os homens era impossível, sabe? Tantos milagres, tantos livramentos, eu aprendi tanto, mas chegou a hora que eu queria aprender mais da palavra, e aí o Senhor me levou para um outro local. Mas até hoje eu sou grata, porque quando eu entrei naquele local, é uma igreja que é muito zombada, uma igreja que é chamada de todo tipo de coisa. Quando eu me converti ali, eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, né? Foi no dia que eu estava passando por um divórcio muito difícil. Eu tinha crianças pequenas e eu tinha saído de casa à noite para tirar a minha vida. E quando eu fui jogar o meu carro contra o muro de uma escola, porque eu ia me suicidar, desculpa, né? Eu ia me matar, né? E quando eu virei o meu rosto, eu creio que foi o próprio Deus que fez isso, eu vi aquela igreja. E tinham várias pessoas saindo dali. E quando eu entrei ali, eu pedi socorro ao pastor. E o pastor orou por mim, o pastor falou de Jesus para mim. Deus já vinha preparando o meu coração, já tinha algumas pessoas que vinham falando de Jesus para mim, como Deus é, né, irmãos? Perfeito, tremendo, maravilhoso. E ali eu entreguei a minha vida a Jesus e começou essa caminhada, aleluia, que ainda falta muita coisa para Deus me transformar, eu sei disso, né? Mas foi ali. E ali eu aprendi, ali eu fui recebida, e ali caminharam comigo, fizeram jejum por mim pela minha casa, me estenderam a mão, oraram por mim, né? Ali eu fui liberta, ali eu fui salva, ali eu me batizei. E hoje eu estou, né, em outros caminhos, mas eu nunca vou desprezar o que o Senhor fez por mim ali. Então eu não vou falar mal, eu não vou falar mal de igreja nenhuma, porque tem pessoas que estão ali por um processo. E dali Deus vai encaminhar para outros lugares e elas vão estudar mais a palavra. E a minha oração é que Deus ajude os pastores, que Deus traga um avivamento aos pastores, que Deus traga um avivamento aos crentes, que nós venhamos realmente estudar mais a palavra e sermos mais fiéis à palavra, porque ela é a verdade. Jesus disse: errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. As escrituras nós temos que conhecer, guardar e obedecer e ensinar aos outros. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com Deus, a paz do Senhor. Curta, comente, compartilhe. Me dá essa força aí. Se não é inscrito, inscreva-se. A paz do Senhor.